A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 18. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aí tu assim, mas o que é isso? A gente estava vendo Balaque, Balaão e agora do nada já começa uma história bem difícil. Pois bem, Sitim era um acampamento de Israel. Era onde o povo ficava acampado. Sitim significa acácias, né? Era um lugar, acredita-se pela definição do nome, onde tivesse árvores, né? Acácias. E aí o que o povo estava fazendo ali? Estava se prostituindo com as filhas dos moabitas. Aí tu tem que entender o contexto do que a gente estava estudando. Balaque já estava vendo o povo de Israel. E aí ele contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Não consegue. Nós vimos, um povo abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Não há poder, não há magia, não há ocultismo, não há feitiçaria, não há encantamento, não há ouro, prata, não há como amaldiçoar o povo abençoado de Deus. Mas sempre há a possibilidade do pecado, da tentação, do mal. E o inimigo fica rondando. Não foi assim no Éden? Satanás, em forma de serpente, não ficou batendo papo com Eva e conseguiu colocar dúvida, incredulidade no coração dela, e ela falou com o seu marido e eles comeram do fruto e o pecado entrou? Pois bem, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas o próprio povo de Deus recebeu a maldição como fruto do seu pecado. A maldição sem causa não se cumpre, não se realiza. E nós estudamos que ela não tem pouso. Esta palavra a gente estudou em Provérbios, temos 2 playlists no canal. A Bíblia diz sobre Provérbios, que esse foi um assunto muito importante para nós, sobre a maldição. Porque a maldição sem causa não se cumpre. O que é esse sem causa? É como um passarinho que voa, voa, mas não encontra pouso, não encontra um lugar para parar. Então, se não tiver pecado, se não tiver legalidade, se não tiver brecha, não vai ter a maldição. Só que aí o que acontece? Diante da frustração de amaldiçoar o povo de Israel, vem um estratagema, vem uma estratégia, uma cilada, uma armadilha, uma isca. Desde que o mundo é mundo, os homens caem nessa. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Quais eram as filhas dos moabitas? As descendentes do incesto da filha de Ló, de uma das filhas, que a outra é os amonitas. Então, eu já tenho explicado para vocês isso. Cada nação, cada povo, cada rei, tudo isso indicava, simbolizava, apontava para um pecado, para uma tentação, para um principado, uma potestade, um demônio, um Deus com letra minúscula, um ídolo, uma divindade. Então, a origem de Moabe foi o incesto. As filhas se deitaram com o pai. As filhas de Ló. Já contei essa história, já tem vídeo no canal, vocês já sabem. Então, esses são os descendentes de Moabe, assim como dos amonitas. E as mulheres moabitas, eu sempre falo, as mulheres estrangeiras, elas adoravam outros deuses. E esses deuses, com letras minúsculas, exigiam a prostituição.
Eles eram e elas eram consideradas prostitutas cultuais. Para agradar esta divindade, elas precisavam ter relações. E aqui elas faziam o quê? Elas desviavam o povo. É uma cobiça, é uma sedução, é uma tentação. E essa foi, vamos dizer assim, a estratégia que fez, como é que eu posso dizer? Que deu certo, que teve resultado. Moabe e Midian, né? Ou os moabitas e os midianitas eram os vizinhos de Israel. Israel estava acampado em Sitim, mas aquela terra era dos cananeus, era a terra de Canaã. E tanto os moabitas quanto os midianitas serviam aos deuses da terra. E aqui fala as filhas dos moabitas, as filhas dos estrangeiros, as mulheres estrangeiras. Era proibido, era vetado ao povo de Deus. Lembra? Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. Então, o plano de Deus era que o povo de Deus buscasse as filhas de Deus para casar e não as filhas da terra, as estrangeiras. Vimos isso com Esaú e Jacó. Jacó foi buscar uma esposa, né, entre as filhas da família de Rebeca, Lia e Raquel. Esaú casou com as mulheres da terra. A gente viu o Lameque bom, o Lameque mau, que teve duas mulheres. Muitos exemplos, muitos. Judá que casou com uma mulher cananeia, teve os filhos. São tantos vídeos, tantos capítulos, tantas histórias, que tu já sabe o nome disso. A gente já estudou. Casamento misto. Quer dizer, misturar um povo santo, abençoado, o povo de Deus, com um povo inimigo, com um povo idólatra, com um povo que é do outro lado. E aí foi o que aconteceu aqui de novo. E vai acontecer muitas e muitas vezes. Por quê? Porque essa é uma tentação. Só que aqui tu tem que lembrar, Moab já falei, né? Mas Midian, quem é Midian? Quem são os midianitas? Quem são as filhas dos moabitas? Eles todos viviam muito próximos. Por quê? Ló era sobrinho de Abraão. Então, havia um parentesco. Eu sempre falo para vocês isso. Meio irmãos, primos, parentes, entendeu? E os midianitas eram descendentes de Midian. Quem é Midian? Midian era o filho de Abraão com Quetura. E nós estudamos que o nome Midian queria dizer rixa, contenda, disputa. Então, era um povo complicado, que gostava da discórdia, da confusão. E sabe quem deu este conselho? Foi o próprio Balaão. Balaão aconselhou que as mulheres fossem oferecidas ao povo de Israel, que elas seduzissem os filhos de Israel. E por causa disso, por conta disso, ele vai receber o castigo logo, logo. Nós vamos continuar estudando e tu vai saber, tá? Então eu expliquei o contexto das filhas dos moabitas, tá bem claro? 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Eu acho que tá triclaro, falando como o gaúcho, tá muito claro, tá assim, ó, explícito o que aconteceu aqui. Eu já falei para vocês que as mulheres estrangeiras, as moabitas, as cananeias, as midianitas, todas eram mulheres liberais, tá? E isso seduzia, encantava, tentava, apaixonava os filhos de Israel. E elas convidaram o povo e eles comeram a carne e adoraram os deuses delas. 3. Assim, quando Israel se juntou, presta atenção,
ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, o que é Baal Peor? Baal era o deus com letra minúscula dos cananeus, o principal deus deles. Era o deus da fertilidade, ou o senhor da fertilidade. E a palavra no original era abertura, tá? Como que eu posso falar isso no YouTube, tá? Era o deus de onde nasciam os bebês, não só os bebês, mas também os animais. Então, para invocar, adorar, cultuar este deus da fertilidade, era necessário que houvesse relação sexual, sexo, no culto. Então, essa prostituição fazia parte do culto, fazia parte da adoração a Baal. Tu tá entendendo? O deus cananeu, ele era um deus que exigia isso dos seus adoradores. Então, esta perversão, essa prostituição era cultual. Entende? Era um culto. E isso acendeu a ira do Senhor. E aí tu lembra de 2 episódios que a gente viu? Quando a ira do Senhor se acendeu, essa expressão. Deus tá dando os mandamentos para Moisés no Monte Sinai. E o povo tá lá embaixo construindo o bezerro de ouro. Temos vídeos também no canal sobre isso. E eu expliquei para vocês que o povo estava se divertindo e que no original esse divertir-se quer dizer orgia sexual, relação sexual, prostituição, promiscuidade, perversão. Porque tu tem que entender que essa ordem moral, ética, esse padrão de santidade não existia naquelas nações. Eles viviam livremente. Livres, leves e soltos. Eu gosto dessa expressão, mas não é bem isso, né? Eles estavam escravizados pelo pecado e cegos, viviam de qualquer jeito. Aí Deus é que começa a explicar pro povo, ó, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, que a gente viu em Levítico. Se fizer tal coisa, vai ser morto. Enfim, Deus vai estabelecendo este padrão, mas este padrão não existia ao redor de Israel. Os cananeus não tinham essa questão aí ética, moral, não tinha nada disso, tá? Eles eram simplesmente entregues a tudo isso, assim como no episódio do bezerro de ouro. Também vimos que a ira de Deus se acendeu quando eles estavam próximos, perto de adentrar, de possuir, né, a terra prometida, de herdar a terra prometida. E os 10 espias dão aquele relatório catastróficos, né? Éramos como gafanhotos, se sentiram pequenos. E a ira de Deus se acende. E aí dá uma peste, uma praga, uma desgraça, uma mortandade. Então, aqui de novo, nós saímos do contexto de Balaão, de todas aquelas bênçãos que eu falei, que todas se cumpriram em Davi e no Senhor Jesus. E agora tu sai deste contexto, no capítulo 24, de bênçãos, de vitória, de profecias. Desculpa. E aí, tu vai para aquilo que está escrito em João. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tu vê agora a destruição do povo. Uma perversão, uma prostituição, um pecado coletivo novamente. Por quê? Porque Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo. E ele não pôde amaldiçoar, porque Deus colocou bênçãos na boca dele. Mas o que ele fez? Ele dá um conselho maligno, um conselho que nem eu digo, que nasceu no inferno. Vamos para Apocalipse, como eu tenho me esforçado em mostrar para vocês, que o Pentateuco, que o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento e que, estudando o Novo Testamento, a gente entende o Antigo e vice-versa. Então,
Vamos ver se eu não vou errar. Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Tu entende que eu falei uma cilada, uma armadilha? Ó, comer coisa sacrificada e praticar a prostituição. Então, o conselho de Balaão foi exatamente esse: oferecer as filhas dos moabitas, né, dos midianitas, as mulheres estrangeiras, para os filhos de Israel, para que assim eles pecassem, eles adorassem falsos deuses, comessem dos sacrifícios e se prostituíssem, se relacionassem sexualmente com as mulheres estrangeiras, porque assim esses demônios, esses espíritos entrariam neles e eles seriam entregues, oferecidos também. Porque tu entende o que quer dizer isso? Comer a carne do sacrifício, aquilo sendo oferecido para um demônio, para uma divindade, para uma entidade. Então tu come aquilo. Então tu tá tendo parte com aquele ídolo. Aí tu adora, tu te prostra e tu te prostitui. Então isso é que fez a ira do Senhor se acender contra Israel. E quando a ira do Senhor se acende contra Israel, a gente sabe o que vai acontecer. Porque a gente sabe o que aconteceu no episódio do bezerro. A gente sabe o que aconteceu no episódio dos 10 espias que amaldiçoaram, infamaram, falaram mal da terra. E agora nós vamos ver o que vai acontecer neste episódio. 4. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então, os chefes foram responsabilizados. Os chefes do povo foram os primeiros a experimentar a ira do Senhor. Os primeiros a serem castigados, os primeiros a serem mortos, foram enforcados diante do Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então, a forma de aplacar a ira do Senhor seria responsabilizar os chefes, matar os chefes. Com a morte dos chefes, a ardente ira do Senhor se afastaria de Israel. 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Então assim, ó, os chefes já tinham sido responsabilizados, porque eles falharam. Aí agora vão ter que ir de tribo em tribo, ó. Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Quer dizer, se juntaram o quê? Fizeram... Ai, tão difícil falar isso. Se prostituíram, se uniram, tiveram uma conjunção carnal, entenderam? Com o Deus Baal, com o Senhor Baal, que Baal quer dizer exatamente isso: Deus, Senhor, dono. Peor, como eu falei, abertura, fertilidade, aquilo tudo que eu já expliquei. Então Deus está dizendo, ó, falou para Moisés, que se juntaram a Baal-Peor, que se fizeram um, tá entendendo? Com Baal-Peor, tá? 6. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita. Olha só, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Então, tudo assim, no início começou falando das filhas moabitas. Agora está falando que um dos filhos de Israel trouxe uma mulher midianita. Como eu expliquei, moabitas e midianitas, né? Unidos e vizinhos ali. O povo estava chorando. Pensa na mortandade. Pensa quantos morreram dos chefes do povo e quantos estavam
sendo mortos de cada um dos que tinha feito. Aí um que não estava nem aí pro que estava acontecendo na volta, olha o que ele faz. Ele vai para a tenda com uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação. Vou parar aqui. Temos um vídeo que é o nosso vídeo em alta. O que quer dizer isso em alta? O vídeo mais assistido do canal A Bíblia Diz é sobre Finéias. Nós já temos outros vídeos sobre este episódio, sobre este capítulo, mas eu me refiro ao vídeo sobre o personagem bíblico Finéias. Exatamente isso que está escrito aqui, ó. Ele era filho de Eleazar e neto de Arão. Finéias era filho de Eleazar, que era filho de Arão. Então, Finéias era filho de Eleazar e neto de Arão. Este é o vídeo em alta. Então, é o vídeo número 1 que mais assistiram, né? E ele fala sobre o zelo, a santidade, a iniciativa, a coragem de Finéias, tá? Então, se tu não assistiu, eu te convido, eu te peço, assiste. Porque cada vídeo sobre o mesmo assunto, Deus acrescenta, Deus revela, Deus aumenta, Deus amplia. Deus nos dá mais alimento, mais entendimento. Então, quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação. Levantou-se. Pensa que este homem levou esta mulher midianita à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Todo mundo estava vendo. Era algo público. Ele estava totalmente alheio ao que estava acontecendo, às mortes, ao choro, à ira de Deus, tudo. Ele estava totalmente obcecado. Tá, vamos continuar. Levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. O que aconteceu? Finéias tomou uma iniciativa. Ele se levantou do meio da congregação. Assim como Josué e Caleb profetizaram, falaram da vitória do povo de Deus que iria tomar posse da terra prometida, assim como os levitas no episódio do bezerro de ouro, que fizeram o que Deus queria que fosse feito, Finéias aqui se levanta no meio da congregação e ele cessa a praga. O zelo, a iniciativa de Finéias fez com que ele tomasse essa atitude. Este homem que entrou com esta mulher midianita na tenda, ele estava tomado pela loucura, pela paixão, estava cego pelo desejo, pelo espírito, né, desse Deus cananeu, de Baal. Porque o que a gente começou a ler? Que eles comeram a carne, eles adoraram, eles sacrificaram, eles se prostituíram. Então esse homem teve relações com uma mulher estrangeira, isso publicamente, né? Na luz do dia, estava todo mundo lá. Então quando Finéias vê isso, essa afronta direta ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ele toma uma atitude. Finéias executa os dois durante o ato sexual. Por quê? Porque as palavras neste texto deixam bem claro que o homem e a mulher estavam dentro da tenda.
tendo relações sexuais. E Finéias pegou uma lança e atravessou os dois, como uma forma de acabar com aquela adoração que eu já expliquei, eu tô me esforçando para explicar. Então, foi a forma da praga cessar, porque a ira de Deus tinha se acendido contra o povo, e aí ia ser uma mortandade. E aí o que acontece? Finéias age, mas mesmo assim morreram 24.000 nesse dia. Ele conseguiu estancar, cessar, parar, interromper a praga, mas 24.000 morreram neste dia. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, Deus cita nominalmente Finéias. Ele destaca, ele menciona o nome de Finéias. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão. Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. Ele foi zeloso. Ele agiu. Ele fez o que era para ser feito. E Deus diz que isso desviou a ira dele. E aí nós temos que entender que neste episódio, Finéias é um tipo do Senhor Jesus. Porque Jesus foi levantado para destruir as obras das trevas. Ele expôs principados e potestades. E todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus. Vimos no outro capítulo, todos os reis, todas as nações, todos se prostrarão e reconhecerão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, quando Finéias se levanta no meio da congregação, o Senhor Jesus foi levantado e ele cessa a praga. Ele desvia a ira de Deus, assim como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se tornou o objeto da ira de Deus. Deus desviou a ira de nós e concentrou, mirou em Jesus. Por isso que o Senhor Jesus morreu, porque ele era a personificação do pecado, do meu pecado, do teu pecado, dos nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade. Jesus morreu por todos nós. Então, Finéias age como um salvador, como um libertador. Ele desvia a ira, ele impede que a morte continue. Porque o que o Senhor Jesus fez? Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos trouxe para a luz, ele nos trouxe para a vida. Nós estávamos mortos. Então, o ato de Finéias é semelhante ao Senhor Jesus, à obra do Senhor Jesus, ao ministério do Senhor Jesus, que nos livrou da ira de Deus. 11. Continuando. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Então, de novo, Deus está dizendo, eu fiz uma aliança de paz com Finéias. Mas o que significa uma aliança de paz? O Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele desfez a inimizade. O muro que nos separava de Deus. O véu se rasgou. Então, se nós temos paz com Deus, nós podemos adentrar e permanecer no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, é porque Jesus é a nossa paz. Porque Jesus firmou essa paz com a sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus é o príncipe da paz. O castigo que estava sobre ele
nos dá paz. Se nós temos paz, é porque Jesus sofreu no nosso lugar. É porque Jesus morreu no nosso lugar. Então, mais uma referência. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, de novo, Jesus é o sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso, ordem de Melquisedeque? O sacerdócio eterno, perpétuo. Ele intercede por nós. Ele morreu por nós. Ele fez expiação por nós. Então, aqui nestes versículos, essa atitude, essa iniciativa, essa coragem, esse zelo, este amor, essa santidade de Finéias aponta para o Senhor Jesus. 14. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, o que é Zinri? Montanha. Salu, exaltação. Aqui a gente tem alguma coisa de soberba, de orgulho, de arrogância. Montanha, exaltação, elevado, exaltado. Cosbi, olha o significado. Enganosa, ardilosa, falsa, fraudulenta. E Zur seria pedra. Então a gente pode interpretar que este israelita se achava, né? Era orgulhoso. Algumas traduções dizem que ele era, né, um príncipe, que ele era importante. Ela se tornou uma pedra de tropeço, um escândalo, e ela enganou, ela mentiu, ela foi falsa, ela seduziu, né? É o que se apreende, se entende do significado dos nomes. E aí a Bíblia faz questão de citar, Moisés faz questão de citar. Como eu digo sempre, deve ter aqui para nós algum ensino de que o homem soberbo, ele acha que pode tudo. A soberba precede a queda e o orgulho a ruína. Muitos homens se destruíram por causa da sedução, da tentação, da prostituição, do adultério, desses pecados de área sexual. E muitas mulheres são instrumentos das trevas, do inimigo, para seduzir, para tentar, para roubar a alma, o espírito, a salvação, a santificação, a libertação, a cura, a bênção daquela pessoa, daquele homem. 16. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas e irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Aí as pessoas falam, né? Quem está te falando isso aqui é Deus. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas. O que quer dizer isso? Que esses inimigos não poderiam ficar sem punição, sem castigo. Eles tinham que ser responsabilizados pelo mal que eles fizeram. Então, como que isso acontecia? Com a morte. Atormentem e ataquem os midianitas. E sim, nós vamos ver que muitos desses confrontos e conflitos, como que eu posso falar? São desencadeados ou devem ser executados por causa desta ordem de Deus. Porque eles são inimigos. Se tu é amigo de Deus, tu é inimigo do mundo. Se tu é amigo do mundo, tu é inimigo de Deus. Então, de que lado vocês estão? Como Deus falou no episódio do bezerro, e a tribo de Levi, nós somos do Senhor, nós estamos com o Senhor. Josué e Caleb, nós somos do Senhor, nós estamos com o Senhor. Então, aqui é a mesma coisa. Finéias, eu sou do Senhor, eu estou com o Senhor. Então, o nome do Senhor é mais importante. Então, a ordem ataque os midianitas, né? Nós devemos
lutar contra as trevas e contra o mal.